Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para apresentar o nosso conteúdo especial. O meu nome é Júlia, eu sou psicóloga aqui na empresa Mapa Avaliações e, além da graduação em psicologia, curso também uma pós-graduação em psicologia organizacional e gestão de pessoas. E hoje aqui comigo está a Marcela, minha companheira de equipe. Olá, pessoal! Também sou psicóloga e concluindo agora uma pós-graduação em saúde mental. Vou estar aqui junto com a Júlia para a gente discutir esse tema, né, de saúde mental, especialmente, né, aí dentro da campanha do Janeiro Branco. O Janeiro Branco ele é uma campanha ao estilo da campanha de Outubro Rosa e Novembro Azul, que é realizada desde 2014. E o objetivo é chamar a atenção da humanidade para questões e necessidades relacionadas à saúde mental e emocional das pessoas e das instituições humanas. E por que Janeiro Branco? Porque o primeiro mês do ano, em termos simbólicos e culturais, as pessoas geralmente estão mais propensas a pensarem nas suas vidas, nos seus relacionamentos, nas condições de existência, nas suas emoções e nos sentimentos existenciais. E nós aqui na Mapa, por sermos uma empresa especialista em entender pessoas, nos interessamos por toda a temática relacionada ao ser humano e suas interações no contexto de trabalho. Além de ajudar as organizações através de diversas soluções, também temos como objetivo fomentar o mercado com informações mais pertinentes através de conteúdos completos e aliados à prática. Isso mesmo, Marcela. E além disso, né, a saúde mental para nós representa uma das nossas preocupações principais, principalmente quando se trata da relação entre colaboradores e suas empresas. Pensando nisso, nós acreditamos que isso deve ser entendido por todas as organizações de uma forma geral. Sendo assim, a campanha do Janeiro Branco é uma ótima forma para a gente iniciar essa jornada de conhecimento com vocês. E então, vamos lá? Então, pessoal, e para discutir um pouco sobre por que é importante falar de saúde mental em 2022, nós vamos começar discutindo um pouco sobre os mitos que envolvem discutir esse tema ou a ausência de tratar sobre essa temática dentro das organizações. Falar um pouco sobre esses conceitos, o que seria saúde e adoecimento mental, e a importância de um ambiente psicologicamente seguro para promover a saúde e prevenir o adoecimento mental. Discutindo também um pouco sobre a importância ali do papel do líder na saúde emocional da sua equipe. Então, a gente vai começar aqui falando um pouco sobre os mitos, né, algumas questões que rondam, né, as discussões sobre saúde mental, a falta delas, né, quando a gente aborda esse tema. É um tema que já é um tabu na nossa sociedade, de uma forma geral, né? A gente tem ali um certo estigma que ronda a loucura, o adoecimento mental, e um deles, né, e eu acredito que esses tópicos que a gente colocou aqui, eles vão se interligando entre si, né? O primeiro deles que a gente colocou aqui é sobre saúde e adoecimento mental serem conceitos muito subjetivos, difíceis de avaliar e intervir. Então, existe um mito que, a partir dessas limitações, dessas dificuldades, não seja possível que a gente traga para o contexto organizacional isso de uma forma objetiva e que a gente consiga resultados ali, delineando ações sobre o assunto, né, da saúde mental dos colaboradores. Na verdade, a gente realmente tem, né, a saúde mental como um conceito ali multifatorial, né? Além das questões individuais, a gente tem a interação ali com a nossa cultura, o trabalho, a gente vai discutir um pouco sobre como que o trabalho influencia, né, na manutenção da nossa saúde física e mental também. Então, a gente tem essa dimensão subjetiva da saúde mental. Mas isso a gente pode entender ali como um desafio e não como algo que impeça que a gente trabalhe esse tema. Né, Júlia? Isso, exatamente. E a importância que tem, né, de nós primeiro tratarmos desses mitos, porque eles rondam muito a tratativa dessa temática dentro das organizações, né? Então, se a gente não faz um caminho de primeiro desmistificar algumas questões,
a gente acaba não conseguindo ir de fato para uma tratativa ideal da temática da saúde mental, porque nós ficamos presos ali em alguns paradigmas, que são alguns exemplos que nós trouxemos aí, que colocamos como mitos, né? A gente pode colocar também como paradigmas. Então, atrelado a esse paradigma, né, dessa de ser, né, o adoecimento mental algo subjetivo, difícil de avaliar e intervir, a gente tem uma concepção de que esse sofrimento ele se dá ali por uma falta de disciplina, por uma falta de força de vontade, né? E esse entendimento, ele não é verdadeiro, né? Uma vez que o adoecimento mental, assim como o físico, ele tem ali implicações que vão para além da vontade desse indivíduo de se sentir melhor, né? Se a gente for comparar, por exemplo, uma pessoa que está com um adoecimento ali crônico ou um câncer, por exemplo, né? Em que a gente tem algo físico ali, a gente não pode dizer para essa pessoa, olha, pense positivo que você vai melhorar e a partir disso unicamente que haja ali uma melhora. Então, esse mesmo raciocínio é interessante que a gente tenha ao refletir sobre o adoecimento mental, né? Principalmente porque, além ali dos padrões de pensamento, dos sentimentos ali, né, dessas alterações que ocorrem diante desses adoecimentos, a gente também tem ali impactos físicos, neurológicos, né? Muitas vezes, a etiologia de alguns adoecimentos, eles também são orgânicos, né? Então, é importante a gente levar em consideração todos esses aspectos. E, tendo em vista isso, não se trata ali de um problema individual e de cunho pessoal, né? Então, a gente tem que pensar que se coloca ali como uma responsabilidade da nossa sociedade. E a gente discutindo aqui o contexto organizacional, também se implica, né, a forma como as pessoas trabalham, como elas se relacionam ali dentro das empresas e traz um pouco também ali essa responsabilidade. Perfeito. E aí, complementando, né, o que você está trazendo, então, essa questão da responsabilidade de todos, né, de não ser uma responsabilidade individual, acho que quando a gente fala de saúde mental, fica muito disseminado isso, né, que é uma responsabilidade ali do indivíduo. Então, o que essa pessoa precisa é praticar atividade física, é ter uma melhor alimentação, é praticar meditação, fazer yoga, enfim. Passa por algumas dessas coisas também, obviamente, né? Mas não é só isso, a gente está falando de um contexto ali que ele é muito mais complexo, né? E aí a gente tem também uma questão que tá relacionada com essa vulnerabilidade, né? Quando nós falamos de um adoecimento, né, da falta da saúde mental, vamos dizer assim, a gente está dizendo de um contexto de vulnerabilidade, né, onde o indivíduo ali, de alguma forma, ele está exposto, né? E essa vulnerabilidade, muitas das vezes, ela é vista, ela é taxada como um sinal de fraqueza, né? Como um indivíduo que ele está ali não conseguindo colocar em prática a sua autodisciplina ou a sua força de vontade. Então, tem uma junção disso e isso dificulta muito no falar sobre o assunto, em demonstrar algo ou que se precisa de ajuda e o buscar ajuda, né? Então, essa visão da vulnerabilidade, o adoecimento em si, ele ser uma fraqueza, ele está relacionado a uma dificuldade da gente prevenir e da gente promover a saúde, porque ele vai, de certa forma, implicar em a gente estender muito o processo ali da busca de ajuda, por exemplo. Então, é um fator aí que é preciso ser visto também quando a gente pensa nessa temática dos mitos, né? Sim, e aí quando você toca nesse ponto, Júlia, da questão da vulnerabilidade, a gente volta a olhar ali para a performance, né? Muitas vezes é entendido que pessoas ali que têm uma alta performance na organização, elas não têm vulnerabilidades, né? E, portanto, elas não seriam ali acometidas por esse tipo
de adoecimento, ou que, ao se acolher essas vulnerabilidades, estaria ali se abrindo brechas para uma tolerância ali à baixa performance. E não é disso que se trata, a gente vai, inclusive, falar sobre uma mudança que a gente teve na classificação internacional de doenças, que coloca o burnout ali, né, como uma doença associada ao trabalho, e muitas vezes a gente vê os trabalhadores que adoecem pelo burnout, né, pelo estresse ali excessivo, justamente pessoas que tinham ali um desempenho muito alto ali durante sua carreira, durante o seu trabalho ali naquela organização, e muitas vezes não é percebido ali, não é levado em consideração que muitas vezes esse alto desempenho ele traz ali um preço, né, para essa pessoa, né, enquanto estresse, sintomas ali a nível psicológico e a nível físico, mas também para a organização, né? Então, não é possível ali sustentar um determinado desempenho que não leve em consideração ali o todo por muito tempo, né? Então, essas pessoas também, elas, principalmente essas, né, às vezes, quando a gente está falando ali de alta performance, é importante a gente lançar esse olhar também para as vulnerabilidades. Todos nós temos vulnerabilidades. Sim, perfeito, perfeito. Então, para a gente falar um pouco, né, discutir, tendo falado um pouquinho desses mitos, né, do que a gente não deve pensar quando discute saúde mental, a gente vai falar um pouco sobre as diferenças ali entre saúde mental e adoecimento, né? Eu gosto muito dessa palavra, adoecimento, da gente não falar ali de uma doença, porque saúde e adoecimento, eles são processos, né? A gente não tem ali, inclusive, a definição geral de saúde para o OMS é de um completo bem-estar físico, mental e psicológico ali, social. E muitas vezes a gente tem isso como um objetivo ali ao ser alcançado, que a gente vai colocar como um horizonte, mas não como algo ali que está fixo. Então, eu gosto sempre de pensar sobre esses dois conceitos como um contínuo, a saúde mental de um lado e o adoecimento do outro. E aí a gente, ao longo da vida, a gente vai transitando, né, entre essa linha ali, entre esse contínuo. Então, quando a gente fala da saúde mental, a gente está falando ali de uma sensação de bem-estar, de uma capacidade de gerir as suas emoções, de lidar ali com as adversidades e também de estar ali no ambiente de trabalho, né, de ser capaz ali de atuar de forma produtiva, contribuindo ali com o seu espaço social. O adoecimento, por outro lado, ele já traz ali esses impactos, né? E aí a gente não pode também entender que uma pessoa que tem ali uma questão de saúde mental, ela vá ali não conseguir, né, exercer essas atividades, né, de convivência, de trabalho, mas a gente vai tendo ali impactos, né, que vão se somando e se intensificando, a depender de questões individuais, mas também a depender do contexto, do suporte que esse indivíduo vai ter ali para suas questões, né? Então, eu sempre gosto de estar trazendo essa imagem de um contínuo ali para a gente pensar nessas questões. Sim, e tem toda uma complexidade também, né? Como você falou, não tem algo que é fixo ali. Eu acho que quando você acrescenta essa questão de ser um processo, isso fica muito interessante, porque é justamente isso. Quando a gente fala de um processo, a gente está falando de vários pontos, a gente está falando de várias variáveis, de várias questões ali que estão envolvidas, né? E não de algo em específico que é alcançado e ponto. Justamente, eu acho que a gente pode até entender que isso é um dos desafios ali quando a gente pensa no contexto organizacional, né? Essa pessoa está saudável, pode trabalhar, ou essa pessoa está doente, não pode trabalhar, vai ter um desempenho ali abaixo do esperado, e isso dificulta que a gente atue na perspectiva ali da prevenção e da promoção, porque a gente vai ter um olhar ali apenas quando esse adoecimento ele já estiver instalado, né? Sim. A pessoa já estiver ali com um diagnóstico de burnout, de depressão, uma situação ali de ansiedade, e isso não acontece de um dia por outro, né? Como você disse, são vários pontos ali que a gente precisa estar atento para que não chegue, né, a um adoecimento, a necessidade ali de um diagnóstico e de um tratamento especializado, né? Para que a gente consiga discutir isso de outra forma.
E é claro, né, quando isso ocorrer, que também seja tratado isso com naturalidade, porque como um contínuo, né, todos nós vamos ter momentos ali mais desafiadores e momentos ali de maior bem-estar, de maior equilíbrio, e faz parte ali da nossa vivência como humanos. Perfeito. E aí a gente tem aqui alguns dados, né, que falam sobre esses impactos que a gente tem, né, do adoecimento mental. Todos aqui da OMS, 264 milhões de pessoas sofrem de depressão e ansiedade, e esses diagnósticos, né, esse sofrimento, ele ocasiona ali o prejuízo de 1 trilhão na economia mundial todos os anos. 12% da população apresentando sintomas de transtornos mentais, e aqui a gente vai englobar o todo, né, disso, e a gente tem ali atrelado a esse valor, esse índice, 5% dessas pessoas, elas sofrem de transtornos mentais graves, e aí a gente tem um cálculo aqui, né, que a gente pode fazer um contraponto com esse primeiro dado, né, dos impactos econômicos. Para cada $1 investido em ações de promoção, de melhoria ali do bem-estar, a gente tem $4 percebidos ali como ganhos no aumento da produtividade, né? E a gente está falando aqui de produtividade sustentável, a longo prazo, e não apenas ali de um tempo determinado em que a gente tem, né, muita produtividade, muito resultado, mas que vão ter ali consequências negativas. E a gente precisa falar, né, sobre a pandemia. A pandemia, ela interrompeu ali os serviços de saúde mental e em 93% dos países no mundo, ao passo que a gente teve ali um aumento da procura e, né, da demanda ali por esses serviços, né? Então a gente teve uma diminuição do cuidado, da assistência e um aumento da demanda. Né? O Brasil, inclusive, ele é colocado ali como um dos países mais ansiosos do mundo, e junto a isso a gente tem, né, os nossos desafios aqui nacionais, né, do país, quanto às vulnerabilidades sociais, as dificuldades ali que nós estamos passando nesse momento, inclusive, né, do desemprego, de uma certa incerteza ali nos diversos âmbitos da vida. Isso vem impactando, né, a nossa saúde mental. Então, é importante a gente, né, considerando esses dados, e refletir aqui, por que a gente está conectando saúde mental ao contexto de trabalho, né? A gente está conectando por pensar ali no trabalho, na centralidade que o trabalho tem nas nossas vidas, né? A gente tem, claro, né, diferentes ali jornadas de trabalho ao longo da semana, mas a maioria das pessoas passa a maior parte da sua semana dentro ali do seu trabalho, exercendo a sua função ali, e isso tem ali um grande impacto na construção do nosso modo de ver o mundo, do nosso modo de se socializar, né? Então, é algo importante ali para a gente estar pensando. Então, é muito importante a gente destacar essa questão que eu falei, né? Que a gente tem ali uma grande parte do tempo, não só da nossa semana, mas das nossas vidas, investida ali no trabalho. E não só no momento em que a gente está trabalhando, né? Então, a gente tem ali, até na nossa infância, na nossa adolescência, nessas primeiras fases da vida, um olhar que já aponta ali para a construção da nossa identidade enquanto trabalhador, né? A gente já vai ali estudando, pensando ali no uso que a gente vai fazer desse conhecimento lá na frente, no trabalho. Depois a gente ingressa em uma universidade e a direção é sempre ali para o trabalho, né? A gente tem uma realização pessoal que é muito possível que a gente tenha nesse ambiente e, por outro lado, né, quando a gente tem ali questões, né, que podem ser propícias ao adoecimento, isso também pode nos afetar muito. Sim. E aí a gente vai falar aqui do burnout. O burnout, a gente está falando aqui de um termo, né, que surgiu ali na década de 70, e ele surgiu em um momento ali de um estudo do Freudenberg, junto a pessoas que atuavam em voluntariado. Inclusive, eu estava ouvindo um podcast um dia desses, falando sobre o Freudenberg ter sido a primeira pessoa a ser diagnosticada com o burnout. Ele se identificou ali com aqueles sintomas, né?
E a gente está falando aqui de um estresse, né, de um estresse elevado associado ao trabalho. E aí a gente tem, né, como sintomas uma sensação de esgotamento, né, um cansaço, uma fadiga excessiva, dificuldades ali na rotina de sono, em gerir as emoções, uma irritabilidade ali nos relacionamentos, e aí associada a isso, né, um certo cinismo, um apagamento ali das emoções investidas ali no trabalho e, por conseguinte, uma eficácia ali profissional reduzida. E aí a gente tem, agora, no dia 1º de janeiro de 2022, o burnout ele foi incluído na CID. Por que isso é importante? Porque antes ele era entendido ali como um diagnóstico psiquiátrico, né? Então ele estava ali apenas no âmbito individual da saúde dessa pessoa. A partir do momento em que ela é colocada na CID como uma doença, né, associada ao trabalho, como um estresse crônico associado ao trabalho, a gente tem a necessidade de se implicar mais as organizações nessa discussão, né? Antes era um problema de saúde mental e agora a gente precisa, né, de voltar essa atenção, né? Não que isso não fosse importante, né? Mas acaba que essa normativa ela intensifica essa discussão da gente pensar na prevenção. E aí a gente tem ali um estresse excessivo e crônico associado ao trabalho. Um certo grau de estresse ele é importante para nós, assim como a ansiedade. Ele nos coloca ali em movimento para superar os desafios, para a construção ali de sentido a partir daquilo que a gente pode transformar no nosso ambiente de trabalho. Quando esse estresse ele está ali além do que a gente pode administrar, ele se torna, então, um adoecimento. E aí existem múltiplas causas ali para a gente pensar, né, múltiplos fatores para a gente pensar nesse adoecimento. Então, a gente tem as estruturas organizacionais, né, as situações ali, os contextos que são intrínsecos a cada trabalho, né? Então, se são jornadas ali por turnos, né, se é um trabalho mais estressante, ou se é um trabalho ali que exige, né, uma gestão de pressão, de cobranças. A gente tem o papel da organização, a afinidade da pessoa com o trabalho e, claro, também ali pensando nas características individuais, se aquela pessoa é mais vulnerável ou não, mas sempre pensando que são múltiplas causas, né? E aí, por isso que é importante a gente pensar, porque o burnout ele está muito ligado a essa questão do trabalho. E no nosso contexto brasileiro, a gente tem 32% de pessoas, né, de brasileiros, diagnosticados ali com o burnout. Essa é uma pesquisa da ISMA, que é uma instituição que está voltada ali para pesquisa e desenvolvimento de estratégias de enfrentamento do estresse, né? Então, a gente tem um número ali que já traz a evidência do quanto que a gente precisa de trazer esse tema de forma urgente. E a gente está falando aqui do diagnóstico do burnout, como a gente estava discutindo ali no início da apresentação, a gente já está falando aqui de algo que já está instalado, que já está crônico. Então, é importante a gente pensar como que a gente impede, né, que a gente chegue a esse ponto, a esse número de diagnósticos, né? E qual que vai ser o impacto disso ali para a organização e para o trabalhador também, né, para aquela pessoa que está ali. Sim. O contexto atual do trabalho ele já traz ali desafios a mais, né? A gente teve a pandemia ali, a gente ainda está passando por esse momento de adaptações, né? De se reordenar ali diante desse contexto. E no mundo do trabalho a gente não está de fora disso, né? Dessa discussão. Então a gente tem nesse momento uma instabilidade, uma incerteza, a questão do adoecimento. Então, mesmo que os casos, né, de Covid eles tenham diminuído, o absenteísmo, né, o turnover, ele não parou. A gente tem outras questões associadas a isso. Um deles é o esgotamento, o outro é que, com os afastamentos, as pessoas que estão ali, né, ainda nesse contexto de trabalho, elas acabam se sobrecarregando, né? E aí a gente tem várias questões ali do financeiro, do social,
da dificuldade ali de ter esses momentos de relaxamento, né? Essas situações sociais que são importantes para a gente manter a nossa estabilidade, né? Então, a nossa convivência ainda está um pouco limitada também, né? As importâncias ali do abraço, do afetivo, né? Então, são todas essas questões ali que a gente precisa de discutir para falar de saúde mental. Sim. Bom, então, pensando em tudo isso, né, que a Marcela foi trazendo para a gente, ela foi pontuando muito bem, a gente vê que para tratar do assunto, né, de saúde mental, a gente precisa fazer um paralelo com várias outras questões, né, e aí a gente chega num ponto que é tratar da importância, então, de se ter um ambiente psicologicamente seguro. A Marcela já introduziu para a gente, né, essa expressão, e quando nós falamos do burnout, quando nós falamos desse contexto da pandemia, os diversos atravessamentos que essa situação trouxe, né, para nossas vidas, e aí a gente fazendo esse recorte agora no contexto de trabalho, a gente já pode começar a iniciar aí o entendimento de ações, questões aí que nós já podemos ir implementando no nosso dia a dia, que já tem esse teor da prevenção ou até mesmo da promoção da saúde mental no contexto do trabalho, né? Então, o que é, de fato, um ambiente de segurança psicológica, né? A segurança psicológica, ela vai se tratar, então, do ambiente onde as pessoas elas vão ter tranquilidade para compartilhar as suas ideias, elas se sentem à vontade para ser quem elas são, elas têm também a tranquilidade para cometer erros, aprender com seus erros, sem isso estar atrelado a um sofrimento ou estar atrelado também a uma punição. A gente não está dizendo aqui de que a empresa ela precisa adotar uma política onde os erros eles são fomentados. Não seria isso, né? Mas a gente sabe, a gente trabalha obviamente para errar o menos possível ou administrar da melhor forma esses erros, mas eles vão acontecer. E aí o que dita não é se o erro ele acontece ou não, mas é a maneira como nós vamos lidar com esses erros. E as pessoas elas precisam se sentir à vontade e elas precisam sentir também de que há um suporte para quando isso acontece, de que é possível trabalhar em cima disso, resolver, superar e seguir em frente, né? Então, a segurança psicológica ela vai estar pautada em uma construção de relações de confiança entre o time. E aí a gente precisa olhar para isso, já é uma atividade, né, que a gente já pode ir pensando, então, ao longo dessa aula, como estão as relações, né, dentro da organização que eu estou hoje, né? Será que há necessidade de reconstruir a forma como essas relações elas estão estabelecidas? Porque em alguns momentos pode ser que a gente identifique isso, né, de que nós temos arestas ali para aparar, vamos dizer, e algumas questões, algumas formas como essas relações elas se dão, elas vão precisar ser reconstruídas, serem repensadas, para que a gente comece, então, a, de fato, promover um ambiente de segurança psicológica. E aí, aqui é importante a gente destacar, mais à frente a gente vai tratar especificamente do papel da liderança, né? Mas já adiantando que a liderança, ela vai ser um ponto crucial, né? Os líderes, eles têm um papel fundamental na construção desse ambiente seguro, porque um dos principais motivos, né, justamente por eles serem o ponto de referência, e muitas vezes os líderes, eles são, ou a maioria das vezes, né, os líderes, eles são os porta-vozes das ações da organização. Então, se a gente tem ali uma ideia de disseminar um ambiente de segurança psicológica, mas não há um alinhamento na liderança em relação a isso, não é algo que a liderança acredita, ou não é a forma como essa liderança ela se relaciona com o outro, a gente já tem ali um gap, porque a ideia ela não está sendo transmitida, né? Então a gente tem um ponto importante aí a avaliar nesse sentido, né? E aí, pensando então nesse ambiente
de segurança psicológica, quais são outras ações, então, que a gente já pode pensar para que isso seja promovido? Pensando no nosso objetivo a longo prazo, né, que é justamente esse ambiente onde a saúde mental ela tenha um lugar de valor, ela tenha um lugar de importância e primazia. Então, se a gente está falando de erro, se a gente está falando do indivíduo ter um espaço ali para se expressar, para mostrar as suas vulnerabilidades, é importante que exista o acolhimento. Então, seja o acolhimento ao erro, ou seja o acolhimento àquilo que o indivíduo tem a trazer, as suas especificidades, né, as suas questões. A pandemia, ela trouxe muito dessa necessidade, né? Então, quando a gente pensa, principalmente nas organizações onde o home office ele aconteceu para a maioria das pessoas, então a gente está falando de um contexto onde o ambiente de trabalho e as nossas casas eles se cruzaram de uma forma diferente, não que isso já estivesse, não que isso esteja separado quando nós vamos até o escritório, enfim, o ambiente físico, mas quando a gente fala do home office, a gente está unindo ali dois contextos. E quando a gente faz isso, a gente precisa pensar que nem todas as pessoas têm a estrutura, têm um ambiente adequado, então tem diversas intercorrências ali, onde provavelmente a grande maioria das pessoas necessitaram em algum momento de um acolhimento às suas questões, a questões que foram trazidas, por exemplo, por esse contexto atípico, que seria o home office para algumas pessoas, né? A liberdade para falar sobre a saúde mental, tenho a certeza, então, de que não haverá julgamentos, e isso está muito relacionado à superação do preconceito que nós temos hoje relacionado aos transtornos mentais, né? Então, muito essa associação à loucura, que a Marcela falou um pouco no início também, e isso está relacionado, então, a esse mito e leva ao medo, leva à omissão, e isso não é benéfico, né? O cuidado com os líderes, então, se os líderes são um ponto-chave, são um ponto crucial para que a gente tenha um ambiente aí de segurança psicológica, então, eles precisam ser cuidados primeiro, eles precisam estar bem para promover esse ambiente de saúde, né? A escuta ativa aqui vai ser muito importante, porque o que a gente está falando aqui? Do prestar atenção de fato, do se conectar com aquilo que o outro está dizendo, aquilo que o outro está trazendo, e inclusive aquilo que o outro também não está dizendo. Porque às vezes tem algo ali que não está sendo dito, mas está sendo demonstrado. Então, quando a gente fala aqui de escuta ativa, também está relacionado à escuta do que não é dito. Estar presente efetivamente. Às vezes você está lá, mas você não está de fato conectado ao que está acontecendo. Né? Então, a gente fica ali muito no discurso, a gente fica muito naquilo que é falado, sem conseguir colocar em prática, né, a nossa presença, a nossa escuta, o nosso acolhimento de fato. Então, é importante a gente falar dessa presença efetiva e o estímulo à cooperação. As pessoas precisam se relacionar bem entre si, as pessoas precisam estar dispostas a cooperar. Se a gente está falando ali em um ambiente onde o nosso objetivo é ter uma sustentabilidade emocional, e a gente sabe isso em todos os aspectos da nossa vida, mas aí no recorte do ambiente organizacional, por mais que nós tenhamos ali cargos onde a pessoa ela vai trabalhar ali mais individualmente, onde a gente às vezes tenha metas individuais, de maneira geral, o trabalho ele está sendo realizado coletivamente. Né? Então, uma pessoa geralmente depende do trabalho do outro, o resultado final da organização, o alcance ali das metas, ele é feito de forma coletiva. Então, a cooperação, as pessoas se sentirem à vontade para colaborar, para estar presente para o outro, auxiliar, ajudar o outro, isso também é uma necessidade quando a gente pensa aí nesse ambiente de segurança psicológica.
Então, quando você está falando aí de ambiente, né, Júlia, a gente não está falando apenas ali de algo que fica na palavra, né, nas Isso. trocas ali, mas em ações também, e isso vai estar ali muito voltado também para a cultura da empresa, para esse clima, né, organizacional e das ações propriamente ditas, né, de como que esse trabalho ali ele vai se estabelecer entre as pessoas, né? Cada um ali individualmente, mas entre as pessoas também. Sim, perfeito. Em como as coisas saem do papel e como, de fato, as coisas estão acontecendo, né? Então, para a gente recapitular um pouquinho, né, até aqui, nós temos dados alarmantes, né? Nós descortinamos alguns mitos, entendemos a importância de fazer isso, de desmistificar algumas questões, né? Nós entendemos melhor sobre saúde e sobre adoecimento. Então, quando a gente trata de qualquer temática, a gente precisa primeiro entender de fato sobre o que nós estamos falando, né? O que está sendo tratado. Aí sim a gente consegue desenrolar melhor e a gente consegue pensar em ações especificamente sobre o que nós estamos trabalhando, né? Nós conectamos a saúde mental ao mundo do trabalho, então, no sentido da gente entender mesmo por que, que essa conexão ela é necessária e por que ela faz sentido, e introduzidos a temática da segurança psicológica, que vai ser algo muito importante para a gente pensar nos próximos passos aqui do conteúdo que a gente está trazendo. E tudo isso que nós trouxemos foi muito no intuito de auxiliar, de fato, a se ter um entendimento. Qual é a importância dessa temática de saúde mental nas organizações? E aí, entendendo essa importância, muitos de vocês aqui, que chegaram até esse momento aqui da aula, podem estar se perguntando: ok, entendi, contextualizei, relacionei, mas por onde eu começo? Né? Muitas pessoas podem estar assistindo e isso já está muito estruturado dentro da empresa de vocês. Mas nós sabemos que é um assunto que ele está se disseminando muito mais agora, né? E em muitas organizações a gente pode não ter isso tão estruturado, né? As pessoas podem não saber por onde começar. Então, a partir de agora, o conteúdo ele vai ter muito esse viés de um contexto mais prático dessa temática que nós estamos trazendo. Então, para iniciar, e aí é importante pensar, pessoal, já de cara, que aqui a gente tem alguns pontos, né? Então, está até aí enumerado, mas isso não significa que a gente está definindo aqui graus de importância. Então, não significa que você precisa necessariamente seguir essa ordem. Então, dei o check no primeiro, então agora eu vou para a segunda fase. Muitas das vezes, essas ações elas vão precisar ser concomitantes, né? Elas vão precisar acontecer ali em conjunto, e também é necessário entender o que faz mais sentido para o contexto de cada um, né? Então, às vezes, na sua empresa já tem algo ali que foi iniciado, então você vai partir de algum outro ponto, ou tem algum ponto ali que já existe, mas você entende que precisa aprimorar um pouco mais, né? Então, é importante também que vocês tenham esse olhar de trazer essas informações para o contexto de vocês, né? Aqui é uma forma mesmo da gente conseguir organizar a linha de raciocínio, né? Então, a primeira ação é a informação. Estudar sobre o assunto, falar com pessoas capacitadas sobre a temática, porque é a partir disso, é a partir do entendimento aprofundado da temática, qual que é o status quo da temática nesse momento, o que está sendo feito, o que está sendo pensado, né? Quais são os estudos que nós temos sobre isso. A partir dessa informação é que vai ser possível fomentar uma passagem de informação de qualidade, porque, obviamente, essa informação ela não pode ficar retida, ela precisa ser disseminada. E aí a gente precisa pensar em como essas informações, em como isso vai ser disseminado, em como isso vai ser trabalhado no dia a dia da organização. Fazer as perguntas difíceis. Então, aqui é uma ação que ela está mais voltada para um ponto de reflexão, né? A gente precisa se perguntar como está a minha organização? A minha organização está doente? Nós temos contribuído para o adoecimento
dos nossos colaboradores? E mais, nós queremos mudar, né? Depois de perceber a importância da temática, como que está a organização hoje, né? E se de fato é um interesse? Porque se a gente adere, vamos dizer, aquilo que está na moda, aquilo que mais está sendo falado, o que nós vamos ter são ações implementadas com prazo de validade. E isso não gera mudança, isso não gera sustentabilidade da ação, né? É algo pontual que vai ser feito ali, mas que brevemente vai acabar. Então, essas perguntas, elas são necessárias para a gente entender como agir daqui para frente, né? Aqui, como um terceiro ponto, a gente traz os dados, que vão ser um ponto-chave, um ponto primordial. É preciso coletar informações, é preciso trabalhar com dados. A assertividade das ações que vão ser implementadas posteriormente, elas dependem desses dados. Por quê? Cada organização tem as suas peculiaridades, né? Tem as suas questões específicas, cada organização tem a sua cultura. Então, não adianta a gente ver que a empresa X implementou uma ação específica e a gente querer fazer igual, porque o segmento é diferente, as pessoas que trabalham são diferentes, os cargos, a natureza da atividade é outra. Então, a gente precisa entender o que é a necessidade dentro do meu contexto, dentro do meu segmento, dos colaboradores que eu tenho hoje. Então, por exemplo, nós já fizemos aqui palestra de saúde mental para uma organização X, onde o home office, ele foi para a maioria das pessoas, ele aconteceu para a maioria das pessoas. Então, quando a gente fala de saúde mental nesse contexto, a gente tem um viés. Agora, nós já fomos para palestras de saúde mental para outras organizações, onde o home office ele não aconteceu para a maioria dos colaboradores. Então, a gente já está falando de outra dinâmica, a gente já está falando de outras intercorrências. Aqui é um recorte, né? Mas a gente pode generalizar isso para tudo, né? Tudo que envolve os nossos colaboradores, a nossa atividade, o objetivo do nosso negócio. Então, a gente pode pensar em começar esses dados com um diagnóstico. Como os colaboradores enxergam saúde mental na organização? Tem, não tem, nunca ouvi falar, tá bom, tá ruim? Então, a gente precisa ter esse macro, né? Realização de censos, né? Os censos, eles vão ser muito importantes. Por quê? A partir disso, você vai conseguir entender quem são os seus colaboradores, quais são as condições de vida desses colaboradores, quais são as principais necessidades dessas pessoas, né? Entender essas pessoas, como eles são. E aí, aqui a gente já está falando de um processo que é desde a entrada desse colaborador até uma manutenção disso, né? Então, quem é essa pessoa que está chegando? O que a empresa, o que a organização está esperando dessa pessoa? Como são os comportamentos, a visão de mundo? Então, esse entendimento das pessoas, ele vai ser muito importante a gente entender para quem a gente está falando, né? E aí, dados práticos também, como informações a respeito de volume de desligamento, absenteísmo, informações sobre nível de estresse, engajamento, pesquisa de clima, né? E aí, uma coisa muito importante que, para destacar aqui, para a gente fechar essa parte dos dados, né? Tem muitas formas de coletar dados, e aí a gente vai precisar entender o que faz mais sentido individualmente, né? Mas a gente fica muito atrelado ao absenteísmo, às pessoas que estão afastadas, as pessoas que precisaram ali apresentar um atestado, mas a gente precisa se atentar também, com talvez o mesmo nível de importância, ao presenteísmo, que são as pessoas que elas estão lá, elas estão sentadas, né, na cadeira de trabalho, mas elas estão produzindo ou elas estão só de corpo presente, né? Como que está, de fato, a presença dessas pessoas, né? Então, a gente precisa se atentar a isso também. Essas informações, elas são importantes. E aí, para fechar,
algo que não pode faltar quando a gente fala de dados é a necessidade de se ter constância na coleta de informações. Então, a gente fez ali um censo há 3 anos atrás. Bom, será que a gente pode continuar trabalhando com essas informações ou será que a gente não precisa atualizar? Será que as pessoas que chegaram há 3 anos atrás, elas continuam apresentando as mesmas características, as mesmas questões, né? Então, a constância na coleta de dados, ela também é muito importante. E aí, continuando, é preciso olhar para a cultura organizacional. Não é possível falar de saúde mental no contexto de trabalho sem falar da cultura organizacional. E aí, aqui é importante a gente entender que a gente precisa revisitar e evoluir. Então, entender sobre a cultura. Então, quando a gente falou do diagnóstico lá nos dados, pode ser um excelente start aqui para olhar para a cultura organizacional. A gente precisa olhar para os valores dessa organização e mais do que olhar para esses valores, é preciso qualificar esses valores. Então, o que a gente quer dizer com qualificar valores? É, de fato, detalhar o que é valor para a organização, a nível de atitude, a nível de comportamento. Por que isso? Né? Para que a gente evite que esses valores eles sejam deturpados. Então, um exemplo. Se a gente tem como um valor, de uma maneira bastante generalista, o empenho do colaborador em atingir os resultados, a gente pode ter interpretações muito variadas do que é esse empenho do colaborador. Então, a gente pode ter ali uma liderança que vai entender que o colaborador empenhado é aquele que faz hora extra todo dia, é aquele que trabalha nos finais de semana, é aquele que está respondendo os e-mails, independente de onde ele estiver. E a gente precisa pensar que essas características a longo prazo, elas não trazem uma sustentabilidade de produção, elas não trazem uma sustentabilidade de performance. Então, quando a gente fala de empenho do colaborador, se isso é um valor, a gente precisa, de fato, deixar claro o que é esse empenho, o que é considerado esse empenho, para que a gente não tenha variações que, a longo prazo, passem a ser promoções de um adoecimento. Como a Marcela mesmo destacou no início, quando a gente fala da saúde do adoecimento, a gente está falando de processo. Então, são pequenas questões que vão acontecendo diariamente. É óbvio que, vamos pegar aqui esse exemplo da hora extra. É óbvio que ela vai acontecer em algumas situações, tem situações ali, exceções, onde ela vai ser necessária. Mas aquele colaborador que ele está num ritmo ali, sem descanso, horas extras todos os dias, há muitos meses, não tem como isso ser sustentável, né? Não tem como isso se manter de uma forma saudável, né? E aí, é importante a gente pensar que se a cultura, ela não está voltada para a saúde, o que vai ser implementado são projetos com prazo de validade, que eu já mencionei inicialmente também. Então, se o objetivo é que, de fato, a saúde mental ela seja olhada como uma constância, então a gente precisa que isso esteja aderido à cultura da organização. Isso precisa ser também um valor, precisa ser um comprometimento, né? E aí é importante destacar a necessidade de romper com a mentalidade de demonstrar comprometimento no trabalho por meio do sofrimento. E aí o próximo seria que a escuta e a preparação da liderança, né? Então, as pessoas elas precisam ter voz e as pessoas precisam ter um acolhimento dessa voz a partir de um olhar empático, né? E as pessoas precisam ter canais onde elas podem se expressar. E muitas vezes os líderes, eles vão ser os mediadores, eles vão ser esses canais de fato. Então, esses líderes, eles precisam estar preparados para agir. Então, quando a gente fala lá do processo da informação, a partir da informação, a gente vai conseguir fazer o quê? Um treinamento para liderança, por exemplo, para que esse líder ele entenda sobre saúde mental, ele entenda como agir quando tem um colaborador em sofrimento, ou ele entenda o que é necessário que ele mude na sua conduta no dia a dia, né, para
para que essa dinâmica do adoecimento ela não seja fomentada, né? Então, é importante destacar aqui, hoje nós temos estudos que apontam que grande parte dos líderes, eles se sentem responsáveis e eles entendem a importância da saúde mental para a organização ou para os seus colaboradores. Mas a maior parte deles não se sente preparada para lidar ou para atuar nesse contexto. Então, a organização ela precisa, sim, pensar em como preparar, em como treinar essas pessoas. E aí isso se conecta com a importância de entender os nossos colaboradores. Porque é só entendendo, é só conhecendo essa liderança que você vai conseguir construir um treinamento eficaz. Porque não adianta também você copiar o treinamento da organização do lado se ele não está trabalhando o gap dos seus líderes, né? Aí você está trabalhando com uma ação que ela vai rapidamente morrer, ela rapidamente vai ser esquecida. E além disso, isso se conecta também com o cuidado no processo de adoecimento, né? E o papel da liderança, ela está ali muito atrelado à forma como ela passa ali, por exemplo, os desafios, né, ali da organização, uma situação ali, um momento mais instável dessa organização, e diante ali de uma fragilidade do próprio líder, né, isso também pode acarretar ali adoecimentos para a equipe, né? Sim. É claro que a gente tem uma distância ali entre a pessoa do líder e a posição ali de liderança, mas isso também vai se interconectando, né? E muitas vezes os líderes, eles são os mais adoecidos ali, ou o ponto inicial ali desse processo de adoecimento de um grupo. Isso, perfeito. E aí, como um outro ponto, é um lembrete mesmo, né? Falar de saúde mental, implementar, né, ações de saúde mental dentro da organização não é uma busca pela produtividade. A produtividade é uma consequência. A mentalidade sempre tem que ser do fator humano em primeiro lugar. Porque enquanto a lógica da produtividade a qualquer custo for o ponto principal para o negócio, a organização ela não vai estar totalmente preparada para atuar considerando a saúde mental, porque vai ter sempre algo que é mais importante do que isso, né? E o que a empresa ganha partindo desse princípio, né? Que é a sustentabilidade do negócio e a permanência das pessoas, né? Se o indivíduo ele está num ambiente ali onde ele não se sente à vontade, ou onde ele sente que ele está adoecendo, a primeira oportunidade que ele tiver para trocar, para sair fora, ele vai sair, né? Se o contexto dele permitir, enfim, é claro que tem várias questões que vão envolver, né, isso, mas havendo a oportunidade e a possibilidade, ele vai sair. Então, aí a gente está falando do turnover, a gente está falando do absenteísmo, então tem várias questões, né, que são atreladas nesse contexto. A gente precisa ressaltar a necessidade de cuidar de si para cuidar do outro, né? Então, primeiro, você precisa sim cuidar de você precisa estar bem para que depois você possa promover isso para as outras pessoas, né? Então, as ações de promoção à saúde, elas têm que atingir todos os níveis da organização, sem exceção. Todo mundo precisa estar incluído, todo mundo precisa ser acolhido e todo mundo precisa ser cuidado, né? E, por fim, a gente destaca aqui algo que também é muito relevante, que são os recursos. A saúde mental, ela tem que ser pensada como um investimento do negócio. E, como tal, ela vai precisar, sim, dos recursos. E aqui a gente está falando, principalmente, do recurso financeiro, né? Então, a organização, ela investe financeiramente em diversas questões. Então, ela investe ali na comunicação do marketing, ela investe num posicionamento de marca. É a mesma coisa que quando a gente fala da saúde mental. É necessário que o investimento ele venha. Então, por exemplo, a gente precisa pensar em questões que são até básicas. A sua organização, ela oferece um plano de saúde onde o colaborador ele tem a possibilidade de cuidar da saúde de forma integral. E aí a gente não está falando aqui só da saúde mental em si. A gente está falando de integralidade, né? Essa pessoa, ela tem acesso a consultas, enfim, a possibilidade mesmo de dar
manutenção para a saúde integral? Então, a gente pode pensar no plano de saúde como um ponto inicial, né? Um mínimo ali de suporte necessário. É necessário recursos relacionados à implementação dos programas, dos projetos, recursos relacionados à informação, à comunicação dentro da empresa. Então, se a gente fala de fazer uma palestra, bom, talvez para trazer o palestrante, a gente vai precisar de fazer um investimento inicial, ou para fazer algumas ações, ou até mesmo para promover o treinamento da liderança, tudo isso requer investimento, requer recurso. Então, a gente precisa estar atento a isso também. E aí, pessoal, é importante que a gente vá linkando tudo isso. Então, se a gente volta lá na coleta de dados, se a gente não fez uma coleta de dados, se a gente não está trabalhando com informações que são pertinentes, a gente desperdiça recurso, a gente não coloca dinheiro onde é necessário, né? Então, realmente é preciso que essas ações elas andem em conjunto, né? E aí, então, a partir disso, a gente pode pensar em boas práticas para a promoção de saúde mental. E aí, a gente traz aqui uma divisão, as ações individuais e as ações organizacionais, o que não quer dizer que elas não precisem também andar em conjunto, que elas não são integradas, mas tem sim questões que o indivíduo ele pode fazer por ele mesmo, mas temos questões ali que a organização ela vai precisar trabalhar também. Então, pensando no indivíduo, primeira coisa que a gente ressalta é o autoconhecimento. Então, a necessidade aí desse indivíduo ele buscar por esse autoconhecimento, ele entender sobre os seus limites, isso vai ser uma consequência ali do autoconhecimento, né? Então, ele estar atento àquilo que pode estar sendo prejudicial ou não, que ele dá conta ou não de fazer, e até essa questão de conhecer os seus limites está muito relacionado também ao indivíduo ele ter um entendimento de quando é necessário buscar, por exemplo, uma ajuda profissional, de quando o sentimento de mal-estar ou de estresse, aquilo já está tão exacerbado que sozinho ele não consegue mais lidar com aquilo, então talvez de ter uma necessidade de buscar por um psicólogo, né, uma terapia, um psiquiatra, então essa é uma necessidade. E aí, já quando a gente fala do autoconhecimento, isso já está muito atrelado ao que a organização pode fazer, né? Então, se quando esse indivíduo entra, ele tem acesso ali a realizar um teste de personalidade, a ter um feedback, ou a ter acesso a outras ferramentas que o ajudem ali a pensar num plano de carreira, por exemplo, num plano individual, pessoal, enfim, isso já vai sendo uma construção muito bacana, né? Então, a atenção à saúde física, os cuidados com a alimentação, então, aqui a gente está falando da saúde integral, né? A manutenção da positividade dos pensamentos, aqui a gente não está falando de uma positividade tóxica, né? Nós estamos dizendo aqui de conseguir acolher os sentimentos ruins, mas não deixar que isso seja uma máxima, né? Estar atento também a enxergar a positividade das coisas e trabalhar isso com uma manutenção mesmo, trabalho no dia a dia, né? A organização da gestão do tempo, então a pessoa conseguir se organizar melhor individualmente, ela conseguir ter os seus momentos de lazer, ter uma boa higiene do sono. O sono é muito importante para a pessoa dormir bem, né, se atentar a isso. O convívio com as pessoas que ama, né? Então, a pessoa ir para além ali do contexto de trabalho, ela compreender que tem certos retornos afetivos que a carreira ela não pode oferecer. Então, é preciso haver um equilíbrio entre as diferentes áreas da vida, para que a gente não tenha uma dependência adoecedora, né, em relação a um contexto ou outro, né? E aí, essas questões individuais, né, Júlia, que você foi citando, é importante a gente pensar também no sentido do quanto que o trabalho nos permite essa sustentabilidade, né? Se esse contexto de trabalho ali diário, ele permite que esse trabalhador ele tenha energia ali para estar se dedicando à sua saúde, para estar se dedicando aí à convivência ali e ao cuidado, né, a essas outras áreas da vida, que eu acho que se interconecta muito com isso que você vai apontar aí nas ações organizacionais, né? Sim, perfeito. Não adianta a gente cobrar do colaborador que
ele tenha um momento de lazer, por exemplo, se ele não tem tempo para isso, né? Se a convocação, isso, a convocação ali para hora extra, né? Por exemplo. Isso, exatamente. Se a organização está o tempo todo ali trazendo como, se colocando como um impedimento para que essas outras áreas da vida elas aconteçam da melhor forma, né? Então, quando a gente fala das ações organizacionais, a primeira coisa também vai ser o autoconhecimento, que é fomentar esse autoconhecimento e acolher as vulnerabilidades. Então, quando a gente está falando de entender, de conhecer pessoas de fato, a gente vai trabalhar com vulnerabilidades. Quais são os pontos a desenvolver? As pessoas não são feitas só de potencialidades. Então, a organização ela precisa se atentar a isso. Lidar com o potencial é fácil, né? Mas e lidar com um ponto de dificuldade, e lidar com a vulnerabilidade? Como que a empresa, como que a organização ela está lidando com isso, né? Como que ela está trabalhando isso junto do colaborador, né? O informar, né? E o ir além da informação. Então, aqui é importante a gente se atentar à necessidade de educar as pessoas sobre o assunto. E a educação das pessoas sobre o assunto, ela deve estar atrelada posteriormente a isso, o indivíduo, ele ter onde buscar o apoio, ele ter onde tirar suas dúvidas, porque não adianta, por exemplo, a organização oferecer uma semana inteira de palestras sobre saúde mental, se depois a pessoa ela não vai ter onde buscar apoio. Então, através da palestra ali, ela conseguiu rapidamente identificar que ela está em sofrimento, que tem algo de errado ali na atuação dela. Mas ela não tem onde buscar, ela não tem com quem falar. Ela vai falar com com seu líder, ah, não, mas isso não é aceitável, enfim, ou nem tem abertura para falar. Então não adianta, a gente está falando ali de uma ação morta e de um desperdício de recurso também, né? O ambiente de confiança, de diversidade, de inclusão. As pessoas elas precisam se sentir integradas, né? As pessoas precisam enxergar sentido no que elas fazem e elas precisam estar em contato com a diversidade, com as diferenças. Isso faz as pessoas mais tolerantes e isso ajuda também no manejamento dos níveis de estresse, né? Esse contato com a diversidade. Aqui também é importante a gente destacar a necessidade da organização ter políticas claras contra assédio. O que nós estamos nos referindo aqui com assédio? São os abusos morais, as humilhações, o terror psicológico, que, infelizmente, em muitas organizações, nós temos ainda essa dinâmica, né, da liderança pelo terrorismo, da liderança pela cobrança excessiva, enfim, várias situações que podem ser classificadas aí como um contexto de assédio, e isso precisa ser manejado, e os colaboradores, eles precisam entender que eles estão, sim, protegidos em relação a esse contexto, né? A comunicação transparente e honesta, então, é preciso que todo mundo esteja na mesma página, que todos estejam atentos ao que está acontecendo, a quais são as possibilidades, o que de fato a organização tem a oferecer, o que as pessoas podem esperar, o que elas não podem, o que está sendo melhorado, né? Então, é necessário haver essa transparência, essa honestidade na disseminação das informações e em como essa comunicação ela está acontecendo internamente, né? A organização do trabalho, né? Então, a organização do trabalho precisa estar focada em uma performance sustentável. Não é sustentável nós estarmos em reuniões o dia todo, sem ter um tempo para descanso, sem ter tempo para parar para almoçar, ou fazermos horas extras todos os dias, ou trabalharmos aos finais de semana. Isso não é sustentável. Ninguém consegue segurar uma performance eficaz de entrega com isso acontecendo a longo prazo. Uma organização de trabalho também, onde há um controle sobre a produção, isso aumenta muito a chance do adoecimento mental. Então, a gente precisa olhar quais são os nossos modelos de trabalho, como estão as nossas descrições de cargo, como as pessoas estão desempenhando, qual é o aporte do ambiente físico que as pessoas estão tendo para executar as suas atividades. Então, tudo isso precisa ser olhado para que a gente possa entender se há necessidade de haver alguma mudança, alguma reorganização nesse sentido, né?
programas de cuidado ao colaborador, né? Então, aqui é preciso entender qual que é a necessidade dos colaboradores e utilizar, então, da coleta dos dados, de todas as informações que foram percebidas, para a gente ver, de fato, o que é pertinente de ser implementado dentro da nossa organização. Preparar as pessoas para escutar e para se relacionar com cuidado. Então, está muito relacionado com a educação sobre o assunto também, né? Então, como que eu acolho uma pessoa que está vindo dizer para mim de um sofrimento, né? Como que eu vou acolher? O que eu devo falar? Então, hoje existem treinamentos específicos para isso, para se ter pessoas de referência dentro da organização, onde o outro pode procurar, porque são pessoas que vão estar preparadas para direcionar, para acolher, para ter ali o que é melhor ser falado, né, em momentos onde a gente se depara com a vulnerabilidade do outro, e a forma de se relacionar também, né? O que a gente deve cultivar mais ou não. Então, tudo isso pode e deve ser aprendido. O treinamento das lideranças, que acabou que a gente já foi discorrendo um pouco sobre isso, né? Então, os líderes, eles precisam estar preparados para lidar com a temática de saúde mental, para lidar com a vulnerabilidade do outro, com a sua própria vulnerabilidade. Ele precisa estar preparado para identificar os sinais anteriores ao adoecimento de fato, né? Ao estágio final ali. Então, tudo isso é passível de ser treinado, de ser aprendido. A colaboração, a customização e o comprometimento está relacionado à organização estar, de fato, empenhada na temática, em colaborar na tratativa desse assunto, em disseminar a cultura de colaboração entre as pessoas. Ela precisa estar preparada para customizar. Então, as pessoas têm necessidades diferentes. Às vezes, vai ter uma ação generalista que, para algumas pessoas, a gente vai precisar alterar um pouquinho para atender aquela necessidade, e a gente precisa estar comprometido, que é o não parar até encontrar uma solução, até que aquilo seja de fato implementado, seja de fato colocado em prática, né? Então, disso tudo, o que a gente precisa destacar, né? É uma visão integral, é uma missão de todos. A gente não está falando aqui de ações individuais, né? E aí, é importante a gente pensar, então, no papel do líder, do líder na saúde emocional da equipe, né? A gente acabou já tratando disso, né? Então, aqui, só destacando mesmo. O líder, ele é um ponto de referência. A gente precisa pensar que o estilo de liderança, ele vai ter um impacto direto na forma como o colaborador se sente, na forma como o colaborador ele se comporta, né? Os liderados. O líder, ele precisa estar disposto a estabelecer conexão com seus liderados, a conhecer os seus liderados, né? Conhecer as suas potencialidades, as suas vulnerabilidades e lidar com isso. É necessário que ele tenha consciência, as suas ações impactam na vida do outro, as suas ações têm ali uma referência direta na vida do outro. Então, essa consciência, ela precisa vir junto a todas as ações que esse líder ele vai implementar junto à sua equipe, e esse líder ele precisa ser acessível, né? Então, promover um ambiente de cooperação, de compreensão, onde as pessoas tenham espaço para se comunicar, elas se sintam à vontade para falar, isso é muito importante. E a liderança vai ser o ponto-chave nesses aspectos, né? E aí, para a gente fechar, então, toda essa temática que nós estamos trazendo, como vocês viram, tem muitos pontos que, posteriormente, eles podem ser trabalhados individualmente, né? Mas, de maneira geral, o que a gente precisa pensar, então? Muitas organizações hoje vivem um ciclo que ele é vicioso. Então, nós temos ali uma cultura organizacional que não preza necessariamente pelo cuidado da saúde mental, ela está voltada ali para a dinâmica da produtividade em si. E essa cultura, ela acaba fazendo, então, com que as pessoas não se sintam à vontade para mostrar as suas vulnerabilidades, isso seja um tabu, isso não seja uma temática trabalhada. Isso traz, então, pode
trazer um adoecimento que ele é silencioso, um afastamento por longos períodos, o turnover, né, altos índices de turnover. E isso vai, com certeza, ter impactos diretos em produtividade. E isso, consequentemente, vai trazer para a gente um baixo valor agregado ao negócio. Então, a gente está falando ali de coisas que vão, de questões que vão se fomentando aí ao longo do tempo. Então, a gente precisa quebrar esse ciclo vicioso. E como a gente quebra esse ciclo vicioso, né? Passando para um ciclo virtuoso, identificando aspectos do ciclo virtuoso. Então, ele está relacionado a uma cultura organizacional que vai estar pautada na manutenção e na promoção da saúde mental, gerando, então, um ambiente de segurança psicológica, onde o sofrimento emocional ele tende a não se direcionar para o adoecimento mental em si, né? Porque as ações ali de prevenção e de promoção, elas vão acontecer antes disso. Consequentemente, nós vamos ter menor taxa de afastamentos, menor índice de turnover, a performance ela vai ser sustentável e a gente está agregando, então, um alto valor ao negócio. Como que a MAPA ela pode atuar, ela pode ajudar a sua organização nesse sentido, né? Aqui na MAPA, nós somos especialistas em entender pessoas por meio de ciência e dados, nós vimos a importância disso. E por isso nós temos soluções completas quando o assunto é saúde emocional no trabalho, quando a gente está falando de liderança, de cultura, e até mesmo segurança e prevenção de acidentes. Como ferramentas principais aí, nós temos o teste de personalidade MAPA e o inventário psicossocial também, que eles vão oferecer informações valiosas sobre o indivíduo, sobre o contexto, as questões que são centrais e que são importantes para quando a gente pensa em promoção de ações voltadas mesmo para a satisfação e para a manutenção da qualidade de vida dentro do contexto das organizações. Então, se você identificou questões ali onde a sua organização, ela de fato vai precisar de um auxílio, ela vai precisar de algum tipo de ajuda para dar os primeiros passos relacionado a essa temática tão importante que é a saúde mental, entre em contato conosco. Nós temos aí todo o preparo e todas as ferramentas principais para que vocês possam dar esses primeiros passos, né? E aí, para a gente fechar, eu gostaria de fazer alguns lembretes para vocês, né? Tudo isso que a gente viu aqui será transformado também em outros 2 formatos. Então, vocês vão ter posteriormente um e-book e um podcast com o áudio aqui dessa aula. E nós vamos avisar vocês, né, passar todas essas atualizações de quando vocês vão poderão ter acesso a esses outros materiais, né? Nós temos também o nosso blog com posts, vários posts relacionados à temática, a essa temática, que vão ajudar você a se aprofundar e a complementar esse entendimento a respeito da saúde mental nas organizações. E também fica aqui um convite para que vocês nos acompanhem nas nossas redes sociais, fiquem por dentro das novidades. Então, vocês só precisam procurar por Mapa Avaliações lá no LinkedIn, no Facebook. Nós estamos também no Instagram, no que de mais importante tem acontecido aí no mundo organizacional.